Você já reparou como o evangelho tem sido pregado nos últimos tempos? Como as pessoas estão enfeitando o evangelho, dizendo que siga Cristo e você alcançará a prosperidade. Siga Cristo e seus problemas irão se resolver. Siga Cristo e você não terá mais nenhum problema na sua vida, só paz. E apesar de, sim, Deus quer uma vida para você com abundância, Deus quer que você viva o melhor, né? Assim como um pai quer o melhor para o seu filho, quer sim que ele prospere, quer sim que ele seja abençoado, quer sim que ele tenha paz, né? E não seja cheio de problemas, né? Todo pai quer isso, quem dirá Deus conosco. Mas, apesar de sim, Deus querer o melhor pra gente, Deus também avisa o tempo todo na Bíblia que o evangelho ele não é esse mar de rosas todo que a igreja tem pregado nos últimos tempos. E aí eu quero conversar sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Hoje eu estava fazendo uma devocional e eu estou lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 12. Pegue sua Bíblia, vamos ler o texto para a gente discorrer um pouquinho sobre esse assunto que eu acho tão importante. Então vamos lá, Lucas 21, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Então, nesse trecho em específico, Jesus estava ensinando, né, ali no templo, sobre os sinais que viriam antes da vinda dele, né, do retorno dele. Então ele estava falando os sinais que iriam acontecer e no meio desse aviso, né, dos sinais, para a gente ficar atento que quando acontecerem esses sinais significa que o fim está próximo, ele também deixou esse recado para que nós tivéssemos ciência do que iria acontecer. E aqui Jesus deixa bem claro que ele diz, né, nós seremos odiados por causa dele. Então, percebe que é muito distinto o evangelho que é pregado para o que de fato vai acontecer? E essa passagem, né, avisando sobre as coisas que nós cristãos vamos passar, né, por seguir a Cristo, não é só aqui em Lucas 21 que acontece, né, em outros capítulos também fala, né, sobre essa parte que seremos perseguidos, que a vida não será fácil, né, na Bíblia já fala, né, que aqui na Terra nós teremos aflições, não é uma coisa que, Deus não avisou, Ele avisou, sabe? Então, eu acho super importante vir aqui e falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas escutam esse evangélico que é pregado hoje, esse evangelho que fala que, siga a Deus e seus problemas serão resolvidos, a sua vida será uma maravilha, e as pessoas começam a seguir a Deus não porque elas o amam, não porque elas querem ser servas, mas porque elas acham que servindo a Deus elas vão ganhar algo. Uma prosperidade financeira, uma liberdade, uma paz. E isso começa a virar moeda de troca. Não, eu vou seguir Jesus porque aí eu vou ganhar aqui. Não, eu vou seguir Jesus porque aí eu vou conquistar isso daqui. E aí a gente começa a seguir Jesus pelo motivo errado. E quando você segue a Jesus por motivos errados, duas coisas acontecem. Primeiro, você começa a passar por provações depois que você escolhe seguir a Cristo. Então você começa a passar por momentos difíceis, problemas, né, que todos nós passamos, e aí você começa a se questionar, meu Deus, mas como assim? Eu estou seguindo Jesus e está acontecendo problemas na minha vida. Como assim? Eu aceitei Jesus um mês atrás e minha vida parece que está pior que antes. Como assim?
E aí você começa a desanimar da caminhada cristã. Por quê? Porque o que foi te vendido foi que você não teria problemas. E o que o Evangelho prega, o que a Bíblia realmente prega, não é isso. Então, você é comprado por uma ilusão de algo que é irreal, e aí quando isso começa, quando a verdade começa de fato a aparecer, você foge. Porque não foi isso que me foi vendido porque minha vida seria maravilhosa e não é isso que está acontecendo, vou abandonar a Cristo e voltar para minhas antigas práticas, porque aí a vida vai ficar mais fácil, né? É isso que acontece. Ou então, a segunda coisa, você vive um evangelho superficial. Então, é aquela pessoa que ela aceita Jesus, ela começa a seguir a Cristo. E eu falo, gente, que quando você conhece o Evangelho, quando é apresentado a você Jesus, não tem como você não mudar de vida. Não estou falando que, eu entreguei minha vida para Jesus ontem, amanhã eu estou santo, não estou pecando mais, não é isso que eu estou falando. Como eu digo aqui sempre em todos os vídeos, vamos pecar até o dia que Jesus voltar, porque estamos num corpo terreno, num corpo falho, pecador, e que a nossa natureza nos induz ao erro. Então, por muitas vezes, vamos pecar sim, e aí cabe a nós nos arrepender, né, e procurar não praticar mais aquilo. Mas só atingiremos essa perfeição de não pecar nunca mais quando Jesus Cristo voltar. Até lá, vamos ser falhos sim. Mas existe uma diferença entre ser falho porque a minha natureza me conduz ao erro e ser falho porque eu não entendi o Evangelho. Quando eu não entendo a realidade do Evangelho, quando eu não desenvolvo esse amor, eu não tenho mudança. Para mim, só seguir a Cristo tá ótimo. Eu vejo muitas pessoas que seguem a Cristo, que vão na igreja todo domingo, que tomam santa ceia, são batizadas, mas quando você olha para a vida dessas pessoas no dia a dia, não transparece Cristo. As práticas que essa pessoa faz são práticas que não são certas, não são corretas. Mas a pessoa acredita que ela deve seguir a Cristo. Aquele cristão modinha, né? Que só segue por seguir, só tá ali pra tipo, eu sou cristão e é isso. Mas no dia a dia não pratica. Jesus disse na Bíblia que quem quiser segui-lo deve carregar a sua cruz dia após dia, negar a si mesmo, ou seja, negar a mim mesmo, negar a minha carne, negar a minha natureza, negar aquilo que eu quero, negar o pecado. É isso. Seguir a Cristo é isso. Seguir a Cristo é uma eterna renúncia. É renúncia. É o que eu falei no início, é lógico que Deus quer o melhor para nós. É lógico que Deus tem planos extraordinários para mim, para você. É lógico. Só que o plano dele não é o nosso plano. Deus pode ter planos extraordinários para minha vida. Deus pode me fazer uma milionária. Mas às vezes a forma como eu acho, como eu quero ser milionária, como eu quero conquistar isso, por exemplo, é de uma forma. E a forma com que Deus irá me conduzir para esse destino é outra forma. Outra forma que para mim vai ser desconfortável, que eu não vou querer, que vai ser fazendo uma coisa que às vezes eu nem gosto tanto. Percebe? Os caminhos são diferentes, porque os caminhos de Deus são melhores que o nosso. Ele vê aquilo que a gente não vê, ele sabe do que a gente não sabe. É por isso que o Evangelho é uma eterna renúncia, porque é todo dia você acordar e você falar, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. É todo dia eu renunciar à minha vontade. Então, quando você percebe que você segue a Cristo, mas você não renuncia às suas vontades, não faz sentido. Não faz sentido. Você não está sendo seguidor de Cristo como Ele ordenou que você teria que ser. Você está seguindo a Ele por moda, por achar bonito, e não porque esse Evangelho queima dentro de você. Não porque esse Evangelho conduz a você uma mudança de vida, de atitudes, de pensamentos. Percebe? Então, esses dois conflitos que acontecem quando você não entende a verdadeira mensagem,
fica difícil seguir. E aí você passa a ser aquele cristão que vai na igreja todos os domingos, se batiza, toma Santa Ceia, mas não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Não tem uma verdadeira entrega a Deus. E aí, de nada adianta. O que Deus quer é que nós tenhamos, né, um relacionamento com Ele. É que nós entregamos a nossa vida a Ele. Jesus já disse que em várias outras passagens, teve uma que ele tem um versículo que fala, eu não vou lembrar, gente, eu lembro o que a Bíblia fala, mas eu dificilmente vou lembrar o versículo e o capítulo, então vocês me perdoam. Mas tem uma parte na Bíblia que fala que, e aqui também falou, né, mas fala nesse outro versículo, fala de forma mais incisiva, que aquele que perder a sua vida para Cristo, a ganhará. Ou seja, a maior promessa que Deus tem para nós, apesar de suas promessas, né, de seus propósitos que Ele tem para a nossa vida, para a gente viver aqui na Terra, mas a maior promessa dele é uma vida eterna, uma vida que quando Ele voltar estaremos com Ele no paraíso. Essa é a real promessa do Evangelho. É por isso que a Bíblia fala tantas e tantas vezes que quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. E quem ganhar a vida antes, a perderá. É como se, olha, você tem duas opções. Você pode ganhar uma vida aqui terrena, fazer as suas vontades, viver a vida como você acha que é certo, mas quando eu voltar, talvez você perca essa vida. Talvez você não partilhe do mesmo reino que Jesus estará. Mas, em contrapartida, temos o outro lado. Se você perder a sua vida aqui na Terra, o que é perder a sua vida? Você vai morrer? Não é no sentido literal. É de perder nesse sentido mesmo, de negar a minha carne, negar a minha vontade. Quando eu deixo de fazer as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, eu estou negando a minha vontade, eu estou negando a minha carne e eu também estou, de certa forma, perdendo a minha vida. Eu estou deixando de fazer algo que eu queria para fazer algo que eu não queria. Percebe? Eu estou perdendo a minha vida. Porém, quando Jesus voltar, eu ganharei a vida eterna. Então percebe que a todo momento é isso que a Bíblia nos prega. É esse evangelho. O reino dos céus, Jesus, Deus, nos promete. A promessa principal é essa. Vida eterna. Não é riqueza na terra. Não é prosperidade, não é liberdade aqui na Terra. Não é que quando você começar a seguir a Cristo, Ele irá abençoar a sua vida toda e você não terá mais problemas. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Mas precisamos entender que precisamos entregar nossa vida a Cristo, perder a nossa vida para ganharmos. Essa é a principal mensagem do Evangelho. E quando a gente não entende isso, os papéis se invertem. Os papéis se invertem e aí fica como se Deus fosse o seu Senhor, que vou te seguir e aí você faz o que eu quero, e não o contrário, onde nós somos servos de Deus. Nós fazemos o que Ele quer e não ao contrário. Percebe? Então, a Bíblia deixa muito claro o nosso destino. A Bíblia deixa muito claro que iremos ter aflições, que iremos sofrer. Muitas vezes que até lá irão ser odiados, presos, tudo por causa do nome de Deus. Então, não tem nada de bonito aqui nessa parte, né? Onde vamos sofrer. Mas o bonito é a promessa que Deus nos deixou, que se perseverarmos aqui fala, perseverando que vocês obterão a vida. Então, é continuando seguindo a Cristo. É assim que vamos conquistar a verdadeira vida. E essa vida é com o Senhor. Então, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, visto que o Evangelho não é esse mar de rosas que é pregado. Não que seja ruim seguir a Cristo, tá, gente? Seguir a Cristo é uma maravilha. Realmente, temos paz de espírito, mas não é essa paz que você pensa que, eu vou ficar milionário, eu vou ter paz. Não. É uma paz que vocês vão estar passando por uma peleja enorme, mas vocês vão ter paz. E
também, gente, não é que a vida, quando você segue a Cristo, é só problemas, tá? Não é que, ai, sua vida também vai piorar, porque também temos dois extremos, né? Temos as pessoas que enfeitam demais o evangelho, pregam que o evangelho é um mar de rosas, e também temos as pessoas que pregam que, nossa, seguir a Cristo é horroroso. Seguir a Cristo é horrível. Seguir a Cristo, sua vida vai piorar, seus problemas vão aumentar, as lutas vão começar a triplicar. E também não é isso, gente. Não é isso. A gente também não pode colocar Jesus como se seguir Jesus fosse um fardo. Porque não é esse fardo. Fardo é quando estamos no mundo presos, realmente como escravos do pecado. Escravos do pecado. E quando a gente começa a seguir a Cristo, a gente começa a ser serva de Cristo. Há uma grande diferença entre escravidão e servidão. Há muita diferença nesses dois aqui. Então, que possamos entender que não é um mar de rosas, mas também não é um problema. Não é um problema. Até mesmo porque na própria Bíblia fala, né? Vinde a mim os cansados e os oprimidos, que eu os aliviarei. Né? Na Bíblia também fala, eu porei sobre vocês o meu jugo, que é leve e não pesado. Ou seja, se o jugo de Deus é leve, significa que tem sim problemas, tem sim aflições, mas que eles são menores do que do mundo, muitas vezes. Então é isso. Eu espero que essa palavra tenha te tocado, tenha te abençoado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui o seu like, seu comentário. E é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e que a graça dele te encontre hoje.